ela existe pra ajudar, dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar, eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer, dizem pra você responder, dizem pra você cooperar, dizem pra você respeitar. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia, polícia para quem precisa, polícia para quem precisa de polícia. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Olha, esse tema é um tema muito complexo. Existe uma reclamação muito grande na área de proteção dos direitos humanos contra a atuação da Polícia Militar no Brasil todo, né? Não especificamente na Bahia, mas no Brasil, por conta de condutas supostamente abusivas que teriam sido praticadas por policiais militares. A princípio, como a nossa atuação aqui busca essa linha de atuação que se chama na área criminal como sendo uma atuação garantista, uma atuação que busca respeitar e defender os direitos humanos, a princípio nós acompanhamos o entendimento dessas pessoas que militam nessa área de direitos humanos no sentido da desmilitarização da Polícia Militar. Nós acreditamos que por conta desse, digamos assim, movimento doutrinário, acadêmico, internacional, né, que visa proteger e defender os direitos humanos, nós temos esse entendimento de que temos que caminhar realmente no sentido de mudar a política brasileira no tocante à atuação da Polícia Militar. Seria uma mudança de impacto, não há dúvida, por conta da enorme tradição da Polícia Militar, em especial na Bahia, né, que trata-se de uma instituição centenária e com muita história, e aqui no Nordeste, particularmente, né, as polícias militares no Nordeste tem, por exemplo, né, tem um histórico de combate ao cangaço, né, que é uma página histórica, né, até mitológica, o combate que as polícias militares deram ao cangaço, a Lampião, Corisco, aqueles cangaceiros, né? Existe uma instituição com muita história, né? E certamente qualquer mudança mais radical nessas instituições teria um impacto, e é um tema muito polêmico, e não é coisa fácil de se conseguir essa desmilitarização, não. Nós falamos assim do ponto de vista teórico, mas na prática eu acho muito difícil se conseguir isso. Eu acho que esse tema no Brasil ele é muito maltratado, né? Esse é um problema grave da nação brasileira.
juntamente com o encarceramento, né? E isso aí, do modo geral, se diz que o Brasil prende muito e prende mal, né? Então, eu acho que se precisaria discutir melhor isso, né? Justamente os segmentos da população que são atingidos por essas políticas, né? Exatamente, enfim, como eu disse, né? Segurança de quem? Violência de quem? Contra quem? Né? São uma desigualdade muito grande no Brasil e é aquela história, isso é que precisaria de uma intervenção macro, não alguma coisa mais grandiosa do que, por exemplo, simplesmente o encarceramento. Esse é um assunto um pouco complicado para a gente falar assim de uma forma tão rápida. A princípio, eu sou contra. Eu acho que não é com a desmilitarização ou mexendo-se com os conceitos de hierarquia da polícia, de patente, ou, enfim, unificando a polícia hoje, que a gente poderia conseguir reverter todo o nosso conceito, todo o nosso contexto social. O que eu acho é que, mesmo havendo uma iniciativa desse tipo, se o Estado não investir em segurança pública, que é o que falta no nosso Estado, um bom investimento em segurança pública, a nossa situação social não vai mudar em relação à criminalidade. E também um investimento em educação, que é o mais importante de todos. Não é? Não existe você querer mudar um contexto socioeconômico se você não dá a educação necessária. Não adianta a gente trabalhar com índices, com tabelas, com gráficos, se a gente sabe que os números ali mostrados são mentirosos, não é? Quando a educação de base realmente não tem qualidade no nosso país. Agora, acho que tem que haver uma reforma na segurança pública do nosso país. Depende da forma como ocorresse. Eu acho que para haver uma política nesse sentido, teria que ser uma coisa muito bem planejada para a sociedade não ficar com a sensação de insegurança, né? Deve haver uma campanha educativa muito grande para não haver essa sensação. Porque se você fala hoje em tirar a polícia da rua, o que é que a gente relembra? Da greve da Polícia Militar. E é aquele caos, é aquela sensação de insegurança, as pessoas sem querer sair de casa. Então, uma coisa desse tipo, é claro que não se compara, né, greve de polícia com o assunto, mas é só um exemplo. Tem que haver uma campanha educativa, tem que se estudar muito essa política de como isso vai ser feito, porque desmilitarização não é tirar a segurança pública, né? E a princípio, quando as pessoas falam sobre isso, num primeiro momento, é o que parece. Vamos tirar a polícia da rua. Não é o caso. É a forma como a segurança é feita que é modificada, não é? Isso. É institucional, enfim. E as políticas também de segurança que são levadas... Agora, no nosso país, infelizmente, atualmente, o que falta é um incentivo, ao apoio do Poder Executivo à segurança pública. Então, essa falta de apoio vai acontecer do jeito que é hoje, ou vai acontecer se houver alguma mudança, não vai mudar. O que precisa mudar é a base, não é? É o entendimento do Estado sobre o que é segurança e como ela deve ser desenvolvida. Não adianta botar só no papel e mudar de nome, se as coisas realmente não vão mudar. E é como eu falei, é com investimento em segurança e com investimento em educação. Olha, particularmente eu não tenho uma opinião formada acerca da desmilitarização. Eu tenho uma opinião formada em relação ao meu trabalho do que é a polícia militar. A proposta de ter uma polícia mais próxima do povo, mais próxima do cidadão, que talvez seja um resumo do que seja a proposta da desmilitarização, eu não sei se seria o ideal dentro das pessoas que nós temos dentro dessa corporação. Então, eu não acredito que a gente tenha que mudar a corporação em si, eu acho que a gente tem que mudar as pessoas. Nós temos uma polícia militar que trata o cidadão em conflito com a lei, com suas próprias regras. Não é uma regra, mas existe, mas na verdade assim, é mais uma regra do que uma exceção. Normalmente, no dia a dia do nosso trabalho, a gente percebe que a nossa polícia militar,
ela está muito mais atuando contra um cidadão do que a favor dele, sobre o pretexto de estar a favor dele. Por quê? Porque quando você está em contato com alguém que tem um conflito com a lei, você está pressupondo que ele tenha praticado um crime. E uma vez ele tendo praticado um crime, ele tem que ser submetido a um processo regular. Ele tem que ser preso, se for o caso, denunciado, processado, ele tem direito ao contraditório, e isso já existe um procedimento para ser feito. Não é necessário que essa pessoa, antes de passar por esse procedimento, ele tenha que passar por outro que seja específico de cidadãos militarizados, que é o que nós vemos no nosso dia a dia. Nós vemos que existe uma lei própria da polícia. É necessário bater, é necessário humilhar, é necessário tratar esse cidadão como uma pessoa que não faça parte da sociedade. E ainda que ele cometa delitos, ainda que ele realmente não seja uma pessoa que pudesse fazer parte de uma comunidade sadia, de uma comunidade sem violência, ainda que ele faça parte desse contexto, ela tem que ser retirada desse contexto, de uma forma com lisura, e ser passado pelos procedimentos comuns, e não serem julgadas na própria rua, julgadas na sua própria sociedade por pessoas que não têm a competência de julgar. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, e digo aí, do meu trabalho, no meu dia a dia, nós recebemos o assistido na defensoria já julgados muitas vezes pela polícia militar. Porque eles são tratados como criminosos, e muitas vezes são criminosos, e a maioria das vezes eles são criminosos. Mas isso não significa que o militar, o policial, em específico, estou falando do militar por conta da desmilitarização, mas não é só a polícia militar, ele tenha o direito de tratar essa pessoa diferente do que ele trataria um outro cidadão que não cometeu a lei. Ele vai prender esse cidadão, mas ele não precisa bater, ele não precisa espancar, ele não precisa humilhar, basta prender e levar, porque ele não vai resolver a situação daquele cidadão. Particularmente, eu não acredito que, se a desmilitarização ela se der, se o ser humano policial for devolvido à sociedade desmilitarizado, tendo a mesma consciência que ele tinha como militar, isso não vai fazer diferença. Eu não sei se a população vai se sentir mais segura ou menos segura só porque o policial tirou a farda, por exemplo, isso é só um exemplo. Não sei se a sociedade vai se sentir mais segura ou menos segura. Eu, particularmente, eu não defendo que o militar deixe de ser militar. Que a polícia militar ela não seja necessária. Como eu vivo nesse contexto, eu acho que ela é necessária. Ela só precisa ser ensinada ao invés de ser só treinada. A gente vê os policiais, normalmente eles são treinados para agirem daquela forma, elas não são ensinados a tratar o cidadão. E ainda que a maioria das pessoas que eles prendem cometem crimes, muitas são presas de forma inocente e são tratadas da mesma forma. Então a gente tem que lembrar, como a lei é para todos têm que ser tratados da mesma forma. E infelizmente na sociedade a gente sabe que isso não acontece. Eu já pensei inicialmente numa possibilidade de haver uma integração mais fácil e menos traumática, mas com o tempo a gente vai acompanhando um pouco mais a dinâmica das duas instituições e a própria dinâmica da gestão pública, e a gente percebe que existem entraves e barreiras que devem ser ponderadas na operacionalização desse processo, porque normalmente a gente dá muito ênfase às particularidades, às impressões que são mais superficiais ou aos impactos sociais, mas a gente se esquece da operacionalização disso. E normalmente na área de gestão, quando você fala em incorporação, em aquisição ou em fusão de uma empresa em relação a outra, e nesse caso se houvesse uma aproximação mais estreita das duas instituições,
poderiam encontrar entraves muito grandes. Haja vista que a própria história, o próprio histórico das duas instituições é bem diferenciado, e o mais importante, que é o aspecto cultural. O aspecto cultural seria, ao meu ver, o maior entrave, o que me faz ponderar sobre a viabilidade de uma aproximação muito estreita, de se quebrar com toda uma estrutura hierárquica e militar que já existe em relação a isso. Porque quando a gente fala em cultura organizacional, é um estilo, é um conjunto de comportamentos, são pensamentos, são crenças e símbolos que são transmitidos aos integrantes daquela instituição, daquela organização, ao longo de um tempo. Então, historicamente, a Polícia Militar e a Polícia Civil, por realizarem papéis diferenciados, uma com policiamento ostensivo, como eu já havia dito anteriormente, e outra com um aspecto mais investigativo, uma polícia que não é fardada, mas que também tem sua hierarquia, que também tem sua disciplina, seu comando e controle, mas com idiosincrasias, com peculiaridades que devem ser respeitadas. Eu acho que seria um processo muito difícil de ser viabilizado, e talvez a manutenção das duas instituições com uma integração de atuação, com a complementação de competências, com uma racionalização na gestão, seria mais interessante, menos traumático e mais fácil de ser operacionalizado. Justamente porque o aspecto cultural é um dos aspectos organizacionais mais difíceis de gerenciamento. Então, quem já tem um pouco de experiência nessa área percebe, compreende que a cultura é um estilo muito enraizado, né, em cada organização. E justamente por isso é que estratégias devem ser montadas, mas sempre focado no aspecto de operacionalização. Então não basta a gente querer uma mudança sem que essa mudança seja planejada, seja discutida, seja amadurecida, para que haja um envolvimento não só da cúpula, dos comandos das instituições, mas que haja um envolvimento de todos os segmentos, até a base, para que haja um engajamento, uma discussão, e aí sim uma legitimação do que vai ser melhor, pensando sempre, obviamente, no bom atendimento à necessidade da população. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha, eu sou totalmente favorável. Inclusive, há muito tempo eu já venho tentando motivar outros colegas, outros militares a ir nesse sentido, porque eu não conheço nenhum outro país que tenha polícia militar estadual, né? Acho que o Brasil é o único país que trabalha dessa forma. E hoje a visão de segurança pública não é uma visão de militarismo, é uma visão de tratar, lidar com o cidadão. O policial está lidando com o cidadão. E quando a gente coloca a polícia militar como instituição militarizada, a polícia como instituição militarizada, até o treinamento é diferenciado. É um treinamento voltado para as atividades militares, onde eles priorizam a ordem unida, né? Priorizam o treinamento mais, como a gente chama no ambiente de caserna, a atividade de traquejo, né? Priorizando aí a atividade física. Então, eu não concordo com o militarismo. Eu acho que hoje a polícia ela tem que ser uma polícia voltada especificamente para a segurança pública, cuidando do cidadão. Então, matérias específicas como direito, né, cidadania, essas matérias é que deveriam vir para o treinamento. Então, acho que o militarismo ele acaba prejudicando um pouco a atividade policial. Eles priorizam
matérias que não têm muita importância para a atividade policial, né? Eles se preocupam mais em colocar o policial para marchar, o policial para fazer as coisas de forma assim, bem uniforme, né? Mas com as divisas, os galões, os postos, as graduações, do que mesmo a maneira de tratar um cidadão. Quando o policial deixar de ser militar e ser também um cidadão fardado, ele vai aprender que aquele momento de abordagem ali, ele está revestido do Estado, né? Mas ele não é um polícia arbitrário. Ele está ali para cumprir uma função que hoje a sociedade clama, que é a função de segurança pública. E o cidadão ele não gosta de ser abordado. O cidadão de bem ele não gosta. Mas a polícia ele não pode escolher A ou B para abordar. Ele tem que abordar todos. Isso aí é segurança pública. Então, essa instituição polícia militar, ela seria muito melhor se fosse apenas polícia. Eu conheci outros países e vejo como a polícia lidar com isso. A Argentina hoje, por ela ter passado por um período militar, um período de ditadura muito forte, eles não aceitam muito o militarismo, né? E nem por isso a polícia deixa de ser eficiente. É uma polícia eficiente, os índices de violência lá são bem menores do que aqui no Brasil. E hoje nós temos uma polícia militar em que atende um código penal militar, está submetido a um código penal militar que tem previsão até de... A gente aí chega até a ficar, né, tem que ficar até estarrecido com pena de morte. O Código Penal Militar prevê pena de morte, né? Então, o Código Penal Militar prevê situações em que o cidadão comum ele tem o direito à liberdade provisória. E aqui a gente não tem, o Código Penal Militar não prevê. Por exemplo, desrespeitar um superior na presença de outro militar é motivo de prisão em flagrante na Polícia Militar. E não há previsão de liberdade provisória. Uma pessoa que falou e aquele superior entendeu que aquilo ali foi um desrespeito, ele pode prender em flagrante. E esse processo, ele ficaria preso todo o período enquanto estivesse transitando o julgamento. Eu acho que toda atividade, todo órgão tem que haver a sua hierarquia. A hierarquia é um sinônimo de organização, né? E hoje a base institucional da polícia é a hierarquia e a disciplina. Isso aí eu concordo, né? É natural. Até aqui dentro do presídio, uma unidade civil, nós temos uma hierarquia. Mas quanto à militarização, especificamente a militarização, é que eu não concordo, né? Mas a hierarquia eu acho que tem que ser preservada, sim. Olha, o que diferencia o tratamento da polícia militar e do policial estadual é a maneira que aquela pessoa está vendo aquela que vai ser abordada. O policial militar, ele, como a formação dele é uma formação militar, ele vai tratar todo cidadão como se tivesse ali uma preparação para uma guerra. Você observa que, por ele ter dentro dos quartéis esse tratamento, um policial não vai poder nunca chamar um superior de você. É até difícil um convívio entre um subordinado e um superior. Então, se dentro do próprio quartel, dentro da própria instituição é dessa forma, um policial militar, por ser militar, ele não pode adentrar uma sala onde tem um superior sem pedir permissão e sem ficar aguardando ali aquela autorização para adentrar. Aí eu pergunto para vocês assim, se essa é a formação dentro do local de trabalho, como é que ele vai lidar com uma pessoa lá fora? Ele próprio ele não está sendo cidadão dentro da sua instituição. Aquelas pessoas que estão ali prontas para serem punidos, e acho que é a única profissão em que as regalias são bem menores, né,
Aliás, os deveres são bem maiores do que as suas regalias. Eles por serem militares, eles não têm direito nem a ter folga, eles podem ser convocados a qualquer momento. Se você observar hoje o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, prevê uma punição que chama cassação dos proventos na inatividade. Cassação de proventos na inatividade, ou seja, aquele que está aposentado, que contribuiu a vida toda, ainda assim ele pode ser punido na inatividade, na aposentadoria, e perder o seu salário. Veja, quer ver mais situações aí que o policial militar, ele tem o dever de prender mesmo a paisana, e aí o artigo 301 do Código de Processo Penal diz claramente, né, que qualquer um do povo pode e o policial deve. No Estatuto da Polícia Militar do Estado da Bahia, tem um juramento em que ele tem que atuar, ele tem que defender, mesmo com o risco da própria vida. Ou seja, mesmo ele estando em desvantagem, enfrentando 4 ou 5 ele sozinho, ele ainda tem o dever de enfrentar, mesmo arriscando a própria vida, quando qualquer outra profissão não teria esse risco. Então, eu acho que tudo isso aí advém do militarismo, porque o militarismo, ele restringe direitos que todas as outras categorias têm. Uma delas, sindicalizar. A polícia militar nunca vai ter um sindicato para falar pelos policiais militares. E aí vem que não tem direito à greve, toda greve que fizer vai ser ilegal, não tem direito a ser filiado a partido político nenhum, ou seja, é uma categoria excluída da sociedade. Então eu acho que o militarismo está equivocado para a polícia militar estadual e deveria ser realmente revisto. Eu acho que quem ganharia seria a sociedade. Em primeiro lugar, nós teríamos uma polícia voltada para a sociedade, uma polícia mais cidadã, onde aquele militarismo, aquilo que nós trouxemos ali, né, da ditadura, aquilo que nós trouxemos de muito tempo ali, daquele negócio de coronelismo, isso aí acabaria. A polícia militar, ela traz consigo um regulamento, um estatuto muito forte, isso aí com base no estatuto, com base nos regulamentos do Exército. Então a gente não precisa disso. Isso aí é para uma guerra utópica. A gente não vive nessa guerra utópica. Quando a gente aprender a trabalhar apenas com direitos humanos, com cidadania e com matérias de direitos, hoje se a gente perguntar para um policial militar, alguns devem conhecer bem o direito, mas a grande maioria não. Então, por eles não conhecer bem o direito, ele acaba cometendo algumas prisões ilegais. E às vezes ele também nem sabe por que ele prendeu, e antes de sair da delegacia, antes de preencher o boletim de ocorrência, aquela pessoa que ele prendeu está saindo. Porque ele prendeu mal. E prendeu mal porque hoje ele sabe muito mais sobre militarismo, muito mais sobre sim senhor e não senhor, sobre continência, sobre ordem unida, sobre desfile de 7 de setembro, do que mesmo da sua própria função, que é a manutenção da ordem pública e o próprio exercício da segurança pública. Bem, eu acho que é uma pergunta bem complexa, né? Eu não tenho uma visão formada, definida, acabada sobre o que é isso. Eu acho que seria uma coisa que requereria um maior estudo, uma maior compreensão do que é a polícia. O que é a polícia, no meu sentido, do que eu entendo? É uma instituição, né, que tem a prerrogativa que serve a um Estado, que precisa dele para manter, né, uma certa segurança, uma certa paz, digamos assim, entre aspas, dar condições de convivência, do ir e vir das pessoas, né? O que eu entendo sempre que foi a polícia, que está isso. Então, se você está num Estado que é um Estado democrático, então a polícia tem o papel dela de preservar a sociedade, de cuidar da sociedade, de atender, né, as necessidades das pessoas, né?
a gente não pode pensar que não vai existir violência, porque sempre existiu, né? Desde que o homem convive uns com os outros, existe violência, e por causa disso a política surge justamente por isso. Hannah Arendt fala que o nosso sentido da nossa vida é a liberdade, né? Mas para ter liberdade, a gente precisa de ter algumas garantias. Já se dizia que o Hobbes fala que os homens viviam em estado de natureza, que o homem era lobo do homem. Então, o que se criou a partir daí? O homem abriu mão, ele fala, o homem abre mão de sua liberdade para entregar a sua vida, a sua segurança ao Estado. Então, o Estado vai garantir a sua segurança e garantir a convivência entre os homens. Então, o que precisa para essa convivência dos homens? Né? Numa sociedade que vive com tantas contradições, com tantas dificuldades, com tantos problemas sociais, com tanta desigualdade, como que a gente vai conviver com as pessoas sem ter essa instituição, polícia, que vai nos garantir, né, determinadas regras, determinadas leis, que vocês bem sabem que são do direito. Então, eu acho que a polícia ela está aí para servir o Estado nesse aspecto, em que ainda é necessário. Nós não conseguimos conviver uns com os outros de forma pacífica, nós somos intolerantes. Hoje, o que eu mais falo é da intolerância que existe entre os homens, né? Onde um não tem paciência de esperar o outro no sinal, um cede lugar ao outro, e tudo é motivo para problema, para dificuldade, para violência. Então, nesse campo, a polícia entra. Só o que acontece? A polícia deveria ter o papel, né, de tentar manter essa convivência, esse equilíbrio, resguardar a sociedade, a população, cuidar. O papel seria esse, né? No entanto, não é, né? Hoje a gente, infelizmente, tem que ter medo. Às vezes tem medo da polícia. Ela ao invés de nos dar a segurança, você passar perto, falar, não, aqui tô seguro porque minha cidade, o meu bairro está protegido. A gente hoje não tem mais essa segurança, né? Eu não sei se já teve, né? Hoje a gente não tem essa segurança. Então você tem medo, eu fico triste em a gente ter que ter medo das pessoas que a gente deveria ter confiança, deveria nos resguardar, nos proteger. Então eu ainda não tenho formado uma ideia. A gente pode pensar hoje no Brasil ser uma sociedade desmilitarizada, né? Para se pensar numa sociedade desmilitarizada, tem que ver o que vem, o que vai substituir. Você pode viver numa sociedade sem a polícia, sem a importância que ela tem? Vai ser o que? Polícia civil? Eu não tenho isso formado na minha cabeça, se isso vai ser uma coisa boa, se isso não vai ser. Não tem um ponto de vista, né? Se você pensa do ponto de vista da violência, do que muitas vezes ela nos faz, seria bom. Mas e aí? Nós estamos prontos, nós temos educação suficiente, nós temos uma sociedade imensa, né? Com gente as pessoas ainda com nível, muitas que não têm acesso à educação, muitas que não têm acesso à moradia, muitas que não têm acesso a sequer ao mínimo de recurso, né, de sobrevivência, a um emprego, né, que vive nas ruas, nas periferias das grandes cidades. Como que a gente vai viver sem a polícia? E ao mesmo tempo, por que a polícia ela traz para a gente, ela dá para a gente essa ideia de medo? A gente teme a polícia. Em primeiro lugar, nós devemos ter presente que a polícia militar, na época da ditadura, foi praticamente incorporada ao Exército. Não incorporada do ponto de vista, eu diria, orgânico, mas incorporada do ponto de vista da função e do ponto de vista da subordinação.
A polícia, na época da ditadura militar, foi considerada uma força de reserva do Exército e, posteriormente, assim continuou. Então, o seu aspecto fortemente repressivo teve continuidade, assim como um aspecto da chamada doutrina da segurança nacional da ditadura persistiu. Esse aspecto é aquele que considera a existência de um inimigo interno. Na época da ditadura se privilegiou o chamado inimigo interno ao inimigo externo. Tanto que a Constituição dizia que todos nós somos responsáveis pela segurança nacional. Está isso na emenda constitucional número 1 de 1969. Ora, isso nós vemos que ficou muito preso dentro da sociedade brasileira, até por sua tradição mandonista, sua tradição autoritária. E hoje nós vemos o Ministério Público, por exemplo, fazendo com que aquelas pessoas que protestaram em junho ou alguns protestos posteriores fossem enquadrados na Lei de Segurança Nacional, uma lei tipicamente da época da Guerra Fria, uma lei tipicamente da ditadura militar. Ela foi aprovada durante a época da ditadura militar. Ora, é evidente que nós não podemos conviver com esse tipo de coisa. A desmilitarização é necessária, no sentido de que você possua o Exército com as suas funções específicas e uma polícia militar que tenha mais o papel de guardiã, de que esse papel fortemente repressivo que tem e sempre teve na história do Brasil. Isso é uma coisa que nós devemos levar em conta se pensarmos que precisamos atingir uma plenitude democrática. E, por outro lado, devemos também levar em conta, mas não de uma maneira isolada, mas de uma maneira que considere segurança como um direito social, o que acarreta uma série de atividades por parte do Estado, uma série de políticas públicas assim necessárias. A gente não pode conviver, por exemplo, com esse padrão de segurança preconceituoso, esse padrão de segurança que vê o inimigo arregimentado em determinado território, e aí se cria uma UPP, se cria um estabelecimento militar dentro daquele espaço, uma favela, uma comunidade, etc. Não é? Você territorializa a segurança ao invés de tratá-la como um direito social. E à medida que a territorializa, apenas outras regiões passam a ser agredidas, não é? Pela atividade ou pelo comportamento desviante das pessoas. Se uma comunidade está ocupada pela polícia, é evidente que aquelas pessoas que têm uma conduta desviante saem para outro lugar e se espalham, inclusive, por todo o território nacional. Acredito que nós precisamos atingir uma democracia de um valor muito maior, uma democracia que realmente cumpra os direitos fundamentais conquistados pelo povo brasileiro na árdua luta contra a ditadura militar instalada em 1964, que persistiu até a eleição de Tancredo Neves, porém guardou alguns entulhos, os chamados entulhos autoritários, como é o caso da Lei de Segurança Nacional, que agora passa a ser utilizada, agora passa a ser assinada. Uma democracia não pode conviver com essa confusão de atribuições que nós vemos hoje entre polícia militar e polícia civil. Uma democracia não pode sobreviver sem a discussão da segurança da sociedade
por parte dessa própria sociedade. Uma democracia não pode conviver com políticas de mera territorialização da segurança e não pode conviver com uma noção em que a segurança é idêntica à repressão, ao invés de ser idêntica a um conjunto de políticas sociais capazes de dissuadir as pessoas de cometerem crimes. Na condição atual, sem um trabalho de estruturação prévio da segurança da sociedade, nós podemos atingir apenas uma situação confusa. É preciso que, ao mesmo tempo que se faça a desmilitarização, seja colocada alguma coisa em seu lugar, tá? Mas alguma coisa com o controle social para preservar a vivência democrática. Por quê? Muitas vezes as pessoas substituem determinada política, determinada atuação, determinada instituição e não coloca uma outra instituição, uma outra política, uma outra atividade no lugar daquela. Faz a coisa um tanto improvisada para ver se dá certo. E isso, naturalmente, pode confundir todo o aparato responsável e entender que deve agir como na situação anterior. Você não muda exatamente, não é, um perfil de atuação. Você muitas vezes substitui órgão mantendo aquele perfil, o mesmo perfil de atuação, a mesma motivação para aquela atuação, o mesmo fundamento para aquela atuação. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensino uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Boa noite. Boa noite. Escolaridade. Nível superior. Profissão. Policial militar. A carreira militar vem de berço? Não, eu sou o único na família que segui a carreira militar. Seu ingresso foi como praça ou como oficial? Como oficial aos 18 anos. Seu comportamento atual é diferente de quando você ingressou? Bem diferente. Minha visão hoje é bem diferente de sociedade e da nossa função junto à sociedade. Quando eu ingressei aos 18 anos, o quadro político era outro, inclusive a concepção da instituição na escola era outra. Hoje nós temos uma coisa muito mais democrática e humanizada. Polícia Cidadã é o que roga hoje na Polícia Militar da Bahia. Qual o impacto pessoal psicológico que alterou a se tornar militar? Como eu já tinha vindo do Colégio da Polícia Militar, eu já fiz o primeiro e segundo grau à época no Colégio da Polícia Militar, só foi um coroamento do desejo que eu tinha, porque eu já tinha essa convivência com uma escola que era paramilitar. Então, para mim, só foi mesmo a gente conhecer a questão profissional de forma técnica. E agora, o impacto para mim não foi tão grande por conta disso. E qual a sua posição sobre a hierarquia militar? Eu acho válido, porque toda instituição hoje, as grandes empresas, as grandes empresas que visam o ordenamento entre os funcionários, tem a hierarquia. Só que a nossa hierarquia tem os postos. Para ingressar no oficialato, você precisa de alguns pré-requisitos. É como você fazer um curso, uma faculdade para ser médico. A outra pessoa que fez o curso técnico vai ser auxiliar de enfermagem. Então, cada um tem a sua importância dentro do contexto. E dentro da Polícia Militar, os oficiais são gestores e os praças são gestores na sua área de ação e executores. Então, eu acho que é necessário
Inclusive hoje a nossa instituição ela ostenta o status das instituições mais eficientes dentro do governo do Estado, e eu acho isso que é a nível de Brasil por conta dessa hierarquia. E sobre o treinamento militar? Nós estamos nos desvinculando muito da questão de militar. Nós estamos agora sendo mais policiais. Inclusive, na minha época de formação, eu formei em 88, nós tínhamos até uma disciplina chamada Guerra Revolucionária. Hoje não existe mais isso. Hoje nosso currículo ele já passou por várias reformas, inclusive com a parceria com a UNEB. O nosso curso hoje é CEGESP, que é a nível de pós-graduação, e tem o CESP e o CEGESP, que são cursos a nível de pós-graduação, tem a parceria da UNEB. Isso justamente para que a gente tenha esse know-how do pessoal que está no ensino, no dia a dia. Então a gente faz essa troca de conhecimento com a UNEB, que é muito importante, e tem um cunho de direitos humanos. Nós temos hoje professores, a grande maioria dos professores desses cursos, que são para os oficiais, os majores, os capitães que buscam ser major, e do major e tenente-coronel que busca ser coronel. Então, para que a gente se prepare para o oficialato superior, para que ingressar no oficialato superior, é necessário esse curso. Então, esse curso ele vem com uma carga muito mais de gestão, de humanização, de gerenciamento de pessoal. Então, é importante e então nós estamos buscando essa situação. E como já disse, há tempos atrás, essa filosofia da Polícia Cidadã vem corroborar com essa situação, né? Então eu acho que é importante que a gente tenha esse cunho, não mais militar, como já tem sido visto. Mas lógico que ainda por sermos policiais militares, temos ainda que seguir essa questão do Código Penal Militar, do Código de Processo Penal. Mas para aquela pessoa que anda correto, eu acho que não tem nenhuma implicação, né? E qual o seu entendimento e sua posição sobre a desmilitarização? Eu sou contrário. Eu sou contrário porque a Polícia Militar hoje ela tem outras situações que carecem são mais emergenciais, como estrutura, como capacitação de uma maneira mais efetiva dos policiais, dos recrutas e dos oficiais. Então a gente tem outras demandas que são muito mais importantes, e eu acho que isso não vai resolver. Eu acho que isso é ilusão. Somado a isso, nós só vamos ter perdas. Hoje o praça tem um posto imediatamente superior, nós temos uma situação, nós somos classe especial a nível de Estado, temos um tratamento diferenciado até a nível remuneratório. Eu acho que isso é uma falácia, né? É uma questão mais política do que técnica, porque se você for ver os prós e os contras são muito maiores a médio e longo prazo. Temos aí algumas situações que estão a base da corporação, algumas pessoas estão se manifestando, como o soldão e outras coisas, e que isso não traz nenhum benefício. Inclusive, existem polícias militares de outros estados que já entraram nessa e que estão hoje questionando essa situação. Então, eu acho que a desmilitarização pode ser discutido a médio e longo prazo. Nós temos outras demandas muito mais importantes, muito mais urgentes na atualidade. Eu acho que se colocássemos a Polícia Civil como realmente Polícia Judiciária e a Polícia Militar como Polícia Militar, cada qual no seu cada qual, a desmilitarização eu acho que não tem um sentido prático. Qual seria a praticidade? Você sindicalizar? Você poder fazer greve? Eu acho que isso talvez não justifique essa desmilitarização. Muito obrigada. Beleza. Boa noite. Na verdade, os caras pensam... Boa noite. Boa noite. Escolaridade. Superior. Profissão. Policial militar. A carreira militar vem de berço? Sim.
Seu ingresso foi como praça ou oficial? Oficial. Seu comportamento atual é diferente de quando ingressou? Sim. Qual o impacto pessoal psicológico que alterou a se tornar militar? A gente assume a função pública como policial militar. Por correspondência, assume também um papel importante na sociedade. E essa preocupação, tanto com postura, com comportamento e retrospecto na segurança pública que nós vamos propiciar à sociedade, com certeza o senso de responsabilidade tem que aumentar bastante. E qual é a função da Polícia Militar? A função da Polícia Militar como polícia administrativa do Estado, força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro, é a função de segurança pública, de policiamento ostensivo nas ruas, que é onde a gente observa, e prezar, né? Polícia preventiva, prezar pela prevenção e, a depender da hipótese, também a repressão. E qual a sua posição sobre a hierarquia da Polícia Militar? É necessária e já se comprova como eficaz. Qual o seu entendimento sobre a desmilitarização? A desmilitarização seria um procedimento que os policiólogos hoje entendem como uma tendência das polícias, né? Só que a gente observa hoje, até na iniciativa privada, que a hierarquia e a disciplina militar são até copiadas para êxito nas suas funções. Então, eu acredito que, já respondendo a outra pergunta, né? Qual é a minha posição sobre a desmilitarização? Eu acredito que não deve desmilitarizar, né? É interessante, sim, para a atividade policial militar, a hierarquia, os valores, a organização, até a burocracia militar, no bom sentido. O treinamento, eu acredito que não tem muito a ver com a questão da desmilitarização, não. A parte técnica ou tática da Polícia Militar, mas o que se apega mesmo é a questão da unificação das polícias, que eu também não... O ciclo completo de polícia, que eu também não concordo em acontecer. Eu acredito que o Polícia Civil e a Polícia Militar devem trabalhar de forma harmônica, mas cada um com sua função, né? E que, se cada um desenvolver bem seu papel, o que é previsto no artigo 144 da Constituição vai ter eficácia. Muito obrigada. Disponha. Boa noite. Boa noite. Escolaridade. Nível superior completo. Profissão. Policial militar. A carreira militar vem de berço? Sim, desde berço. Sim. Na verdade, eu já estudei durante 10 anos no colégio da Polícia Militar, então já tinha uma certa vocação para seguir essa carreira. E seu ingresso foi como praça ou como oficial? Como oficial. Seu comportamento atual é diferente de quando você entrou na polícia? Não, de modo algum. Entendo que até melhorou a questão do autocontrole, da disciplina, em virtude dos valores que são cultivados durante o curso de formação. Qual o impacto pessoal psicológico que alterou a se tornar militar? Na verdade, como eu tinha dito na pergunta anterior, eu já estudei no Colégio da Polícia Militar há muito tempo, 10 anos. Meu pai é oficial da Polícia Militar, então já cresci vislumbrando esse tipo de profissão, de carreira para seguir. Então não teve nenhuma decisão a ser tomada, e na verdade isso já veio intrínseco na minha personalidade. E para você, qual é a função da Polícia Militar? Na verdade, eu entendo que a Polícia Militar ela é a salvaguarda das pessoas no que tange a segurança pública, respeito à vida e integridade das pessoas. É uma forma, né, é uma instituição que visa proteger o cidadão de todo tipo de violência possível e que possa encontrar durante a sua existência. E qual o seu entendimento sobre a desmilitarização? Particularmente sou contra. Eu entendo que para melhorar a questão da segurança pública
não passa pelo processo de desmilitarização. A filosofia de militarismo, ela, ao contrário do que se pensa, ela é correta para assegurar, né, frear um órgão como a Polícia Militar. Então, a questão da desmilitarização, alguns entendem que seria melhor para a questão da segurança pública. Eu entendo que não, porque, na verdade, o que precisa não é questão de a polícia ser militar ou não militar. Precisa a formulação de políticas públicas que visem tirar, né, o instinto, né, desvincular essa situação de violência do ser humano, né, política de lazer, de cultura, esporte, tudo isso aí, e não a desmilitarização em si. E qual é a sua posição sobre a hierarquia militar? Na verdade, hierarquia nós temos em todas as empresas, seja particular, pública, né? E na Polícia Militar também não é diferente. Entendo que a Polícia Militar, isso eu digo porque foi um ensinamento de um praça que me ensinou logo quando eu me formei, que a Polícia Militar, ela é como qualquer outra empresa, né? Toda empresa tem seus graus hierárquicos. Se cada um, dentro da sua esfera de competência, cumprir sua missão, a Polícia Militar, a hierarquia, a instituição em si vai andar tranquilamente. Não tem nenhum problema se cada um, dentro da sua esfera, cumprir sua missão. Muito obrigada. Nada. Bom dia. Bom dia. Escolaridade. 2º grau completo. Profissão. Policial militar. A carreira militar vem de berço? Não. Eu comecei a ter interesse pelo militarismo, pela polícia, logo após o serviço militar obrigatório, que eu servi o tiro de guerra aqui em Conquista. Aí logo em seguida veio um concurso da PM, acabei fazendo. E por conta ainda de estar bem motivado em relação ao militarismo por causa do Exército, eu resolvi ingressar na carreira policial. Seu ingresso foi como praça ou oficial? Como praça. Seu comportamento atual é diferente de quando você ingressou? Um pouco. Eu admito que mudou um pouco em relação a você ser mais frio em relação a algumas ocasiões, alguns comentários da própria sociedade. Você vivenciando a vida policial, você acaba adquirindo um pensamento mais frio, mais calculista para algumas coisas. Qual o impacto pessoal psicológico que alterou ao se tornar militar? Impacto psicológico, eu diria, em determinadas situações em que você passa aqui dentro, trabalhando no dia a dia, você começa a vivenciar muitas situações de pessoas que sofrem determinados roubos, que sofrem determinadas agressões. Você acaba trazendo um pouco disso para si e às vezes até se envolvendo demais e altera um pouco o seu psicológico, principalmente na sua folga de serviço e tal. Só isso também. Qual a função da PM? Preservar a vida e manter a ordem da sociedade. Eu aprendi assim e tento agir dessa forma durante o dia a dia. Qual a sua posição sobre a hierarquia da Polícia Militar? Eu concordo. Eu acho que a Polícia Militar é uma instituição centenária. Por causa da hierarquia, por causa da disciplina, acredito que é o grande sucesso dela durante todos esses anos é por conta da disciplina e da hierarquia, principalmente da hierarquia. Qual o seu entendimento sobre desmilitarização? Sobre desmilitarização, eu concordo em partes. Eu acredito que desmilitarizar, para nós que já somos policiais, em relação a algumas coisas que ainda pesam sobre a gente, como regulamentos, como determinadas cobranças que vêm de muitos anos atrás, seria bom para a gente. Eu não vejo muitas vantagens para a sociedade. Eu acho que a sociedade não teria vantagem nenhuma de uma possível desmilitarização.
Então, sua posição sobre o assunto... É que para a sociedade, você não ter uma polícia militarizada, hoje no país que nós vivemos, não seria vantagem. Por quê? Porque o militarismo, ele traz uma organização, ele traz a disciplina, que eu falei antes. Às vezes o compromisso é maior com o militarismo, às vezes determinadas situações aqui em outro local, onde a disciplina não seja regida com tanta organização, o trabalho não flui. E eu acredito que para o trabalho fluir na nossa sociedade, aqui no Brasil, o militarismo para a sociedade é essencial. É essencial. Pelos dias que nós vivemos hoje, a polícia é essencial e militarizada. Cada um na sua competência. Polícia Civil com a sua competência, a militar com a sua competência, mas sem a militar, eu diria hoje que estaríamos perdidos. Bom dia. Bom dia. Escolaridade? Terceiro grau de uma faculdade, concluindo o ESB agora também, e sou formado também em eletrotécnica, que eu fiz curso técnico na Escola Federal. Profissão? Eu sou militar da ativa, pelo menos é isso que consta no nosso contra-cheque. A carreira militar vem de berço? Não vem de berço não, acho que vem mais, uma coisa mais pessoal depois de ter servido o Exército. Por isso, depois desse período meu no Exército é que eu fui me apaixonando um pouco pelo militarismo. Seu ingresso foi como praça ou oficial? Na verdade, meu ingresso, quando eu prestei o concurso, que foi em 2006, eu pensava em entrar como praça para galgar a carreira de oficial. Porque até então, em 2006, existiam vagas determinadas para os praças dentro dos quadros de oficialato. A gente entrava como praça e existia, da totalidade de vagas para o oficialato, era distribuído da seguinte maneira: 50% era para civis, 25% era para praças e 25% para os alunos de instituições militares, os colégios militares, assim como é o CPM aqui de Conquista. Só que, para meu azar, em 2007 aboliram isso e hoje é 100% das vagas para todo mundo. Eu não sei se para o meu azar ou se para a minha vantagem, mas de qualquer forma eu entrei com esse intuito, como praça, para tentar galgar a carreira de oficial. Seu comportamento atual é diferente de quando você ingressou? Bastante. Eu acho que eu devo um pouco ao militarismo o fato de hoje ser uma pessoa mais ciente dos meus direitos. Eu me lembro bem uma frase que eu falava assim: eu não compro briga. Se eu estava na fila do banco e alguém furava a minha fila, só são 5 minutos. O que é que eu vou perder o que é que eu vou ganhar comprando uma briga aqui por causa de uma fila? E eu chegava lá e deixava isso, achava que isso era normal, a pessoa furar a fila. Hoje eu não deixo mais ninguém furar a minha fila. Porque o militarismo me ensinou também um pouco a brigar um pouco mais pelos meus direitos. Hoje ninguém me passa a perna. Passar a perna para mim antes era normal, hoje não é normal. Eu acho que eu devo isso um pouco ao militarismo. Então eu sei que hoje eu sou um pouco mais duro com as coisas, mas talvez pelo fato de a gente ver coisas muito ruins o tempo inteiro, o tempo todo na rua, a gente lida com o pior do pior. E quando eu digo o pior do pior, é o pior do pior mesmo. Enquanto a gente pensa que muitos têm sossego dentro de suas casas, o mundo aí fora está bem complexo. E talvez isso vá endurecendo um pouquinho o militar. Qual o impacto pessoal psicológico que alterou ao se tornar militar? Psicológico eu acho que não. Mas não alterou nada não. Mas pessoal eu acho que só melhorou. Qual a função da polícia militar? Olha, a função da polícia militar está prevista na Constituição. A função da polícia militar é ostensividade, é se fazer visto. Eu acho que se a gente for
desnortear a função da polícia, aí sim, a gente vai colocar que a função da polícia é prender, que a função da polícia é investigar, que a função da polícia é fazer diligência, e isso tudo a gente tem que saber que é a função da polícia judiciária. Quem tem que investigar é a Polícia Civil, quem tem que prender é a Polícia Civil, quem tem que investigar é a Polícia Federal, quem tem que prender é a Polícia Federal. Cabe à Polícia Militar a ostensividade, que é nada mais nada menos do que se fazer visto para que o crime não ocorra. A partir do momento que eu deixo de estar fazendo isso, eu estou desvirtuando meu caminho. E eu acho que é por conta disso que muitos militares acabam enveredando por caminhos que não sejam os corretos. Qual a sua posição sobre a hierarquia militar? Olha, hierarquia sempre existiu. Hierarquia sempre existiu e eu acho que não vai ser hoje que vai mudar. A gente não pode pegar só o contexto do militarismo, né? Se a gente for colocar a palavra hierarquia, a gente tem hoje Dilma como nossa presidente. E queira ou não queira, ela está acima da gente, assim como os deputados estão acima da gente, como o prefeito está acima da gente. De certa forma, a hierarquia existe. Dentro da polícia também existe, como nas empresas privadas também existe. Existe o chefe, existe o coordenador. Acho que o militarismo é importante também que tenha alguém à frente, desde que esse alguém esteja voltado necessariamente para o social. Eu não posso, hierarquicamente, por eu estar numa posição acima, eu querer transformar isso em benefício próprio. É isso que eu não concordo. Entendeu? Ser superior e hierárquico não quer dizer que eu tenho que trazer isso para benefício meu. Eu preciso transformar isso em um bem social, já que o nosso dever é proteger a sociedade, né? Qual o seu entendimento sobre a desmilitarização? Particularmente sou contra. Particularmente. Eu acredito que precisa ter o militarismo porque o militar ele é diferenciado, sabe? O militar é diferenciado desde de formação. A gente é instruído durante 9 meses a ser diferenciado. Eu sou diferenciado. O militar que honra mesmo o que veste, porque o militar ele se identifica, a farda é uma coisa que nos identifica diretamente, é diferente das outras polícias. O militar já chega e é logo notado, e é aquela função que eu te falei sobre o lance da ostensividade. É uma das coisas que nos identifica nessa farda. Então, desmilitarizar é tirar uma série de coisas que o militarismo coloca como positivas. Eu acho que se a gente desmilitarizar, muita coisa boa do militarismo também vai ser jogada para fora. Um respeito que se tenha até aqueles hierarquicamente acima da gente, que a gente tratou há um tempo atrás em outra pergunta, eu acho que se desmilitarizar, esse respeito vai perder. Então também um pouco do comando desses oficiais que estão acima dos braços, eu acho que isso também vai deixar de existir um pouco, né? É importante que a gente entenda assim, se desmilitarizar todas as polícias, vai perder o foco. A polícia militar vai deixar de ser polícia ostensiva e vai partir para outras áreas que talvez sejam oriundas de outras polícias. Eu não sei, tem gente que comenta sobre a unificação das polícias. Eu não sei como é que vai ficar, eu não entendo, não tenho entendimento de lei sobre isso, sobre essa unificação de polícias. Mas se desmilitarizar, eu acho que vai perder esse foco de cada polícia faz uma coisa. E eu gosto do que eu faço. Eu gosto de ser essa polícia ostensiva que previne o crime. A gente não combate o crime. É importante que se saiba isso. Muitos policiais, eles ficam querendo fazer coisas que não são das nossas atribuições. Até eu mesmo confesso que já fiz. Hoje não faço mais. Hoje eu não faço mais. Eu acho que talvez aquele tempo a gente chama aqui de recruta, né? Quando você chega querendo dominar o mundo. Você acha que você é a solução de todos os problemas da sociedade. E os anos vão se passando e como a gente já tem mais de 8 anos de polícia, aí você já vai vendo que não é assim, né? Não é bem dessa forma. Então, seu posicionamento sobre o assunto... Eu sou contra. A desmilitarização, sou contra. Definitivamente contra. Talvez seja a favor de uma militarização menos perseguidora. Eu ainda acho que hoje o quadro de oficiais ainda leva a coisa muito na pessoalidade.
né? Eu vejo exemplos assim grotescos dentro da polícia que deveriam ser combatidos, sabe? Perseguições que carro de 15 minutos, chegou atrasado 15 minutos. E pra gente é diferente, enquanto que nas outras empresas públicas, 15 minutos de atraso não seria nada. Dentro do militarismo, 15 minutos de atraso pode ser cadeia. Eu não sei se você sabe disso, mas todas as nossas punições são convertidas em prisões. A gente responde a processos administrativos e disciplinares que são convertidos diretamente em prisões. O que se fala pode ser convertido em prisão, né? Recentemente a gente viu um caso de um bombeiro militar em Goiás, que foi o absurdo do absurdo. Ele tomou 72 horas, eu já tomei 72 horas também por outro caso, mas ele tomou 72 horas porque não quis fazer um muro no quartel. Porque a função dele, antes de ser polícia, ele era pedreiro, e quando ele entrou para ser bombeiro militar, o povo achou que ele tinha a obrigação de fazer muro, sendo que a função dele não era essa, e ele se recusou a fazer, e tomou 72 horas de cadeia. Então, se for pensar que desmilitarizando essas coisas todas, essas impunidades todas que acontecem dentro da polícia, deixariam de ocorrer, eu talvez até fosse a favor. Mas eu sei que essas coisas poucas não acontecem o tempo inteiro, né? Eu gostaria muito que a polícia, principalmente os comandantes da polícia, enxergassem a base da pirâmide de uma forma diferente. Eu vejo e escuto também os policiais mais antigos comentando que era bem pior. Era bem pior. Olhar torto para um oficial já era sinônimo de cadeia. Hoje não é tão assim. Mas o simples fato de você não prestar uma continência, eu vi o colega perder uma licença-prêmio. Porque não prestou uma continência. Entendeu? Eu acho que ser militar tem um conjunto de regras que vai lhe regindo. Mas também a gente não pode levar isso a ferro e fogo. E no caso de ser militar, é ser um pouco tratado a ferro e fogo. Talvez se desmilitarizasse, esse tratamento fosse um pouco diferenciado. Mas ainda assim, eu concordo que eu acho que deveria existir a militarização. Você também é explorado, fardado, você também é explorado. Aqui, você também é explorado, fardado, você também é explorado. Aqui, por que você não baixa essa arma? O meu direito é seu dever. Por que você não usa safada? Você vire pra proteger. Por que você não escuta o que eu digo? Não limpa as botas de terra, não prende esse cachorro contigo. Não abra a rua e limpa essa merda. Põe-se no meu lugar, põe-se no seu lugar, põe-se no meu lugar, no meu lugar. Põe-se no meu lugar, põe-se no seu lugar, põe-se no meu lugar, no meu lugar. Você também é explorado, fardado, você também é explorado. Aqui, você também